Olha só, nosso propósito aqui é ver se a gente consegue descobrir como que eu derivo composta de funções. Aqui, por exemplo, eu tenho duas funções. Eu tenho uma potência que você poderia pensar assim, eu tenho um U elevado a 15 aqui, né? U elevado a 15. E tenho esse U de x igual a 3x quadrado mais 2. Então eu tenho como ver isso aqui como uma composta de duas funções. Eu tenho uma função que pega aqui um certo valor x aqui e traz ele em 3x quadrado mais 2. Então ele vai virar aqui um 3x quadrado mais 2. Isso aqui é a minha primeira função. E tem uma função que pega um ponto daqui que você poderia chamar de U e vamos chamar isso aqui seja G. Aí você tem uma função que pega esse ponto aqui e leva em outro ponto do lado de cá. Vamos supor que essa função aqui seja F. Então aqui eu tenho F de U. Então ela pega um número U aqui e transforma ele em F de U. E essa G pega um número X e transforma ele em G de X. Ou seja, G de X aqui é esse U. E eu vou olhar para a função que pega esse X aqui e traz ele bem aqui. Ou seja, pega o X e traz no F de G de X. Aqui então tem duas funções. Uma função aqui é a potência, sei lá, T elevado a 15, U elevado a 15. E a outra função é o 3x quadrado mais 2. Aqui também eu tenho duas funções. Eu tenho a função raiz de T, raiz de um número. E tem a função 5x, que é 5, né? 5x ao cubo mais 3. Aí quando o argumento dessa função aqui, essa variável aqui, torna-se uma outra função, aí quando eu junto essas duas aqui, eu formo essa função que está aqui. E o meu objetivo é descobrir como é que eu encontro a derivada de composta. Vocês viram que as funções que nós temos até agora não tem nada de composição, né? O argumento delas são sempre x, ou t, ou seja lá qual for a variável. Não, aqui está perguntando mesmo. Então você não apareceu para a gente ainda raiz de alguma coisa que não fosse x, só apareceu raiz de x. Só apareceu, por exemplo, assim, x elevado a menos 5 oitavos. Mas agora poderá aparecer assim, x quadrado mais 3 elevado a menos 5 oitavos. Então tem duas funções. Uma função é a função potência e a outra função aqui é o polinômio. E eu quero saber como é que eu encontro a derivada disso. Bom, vamos ver como é que nós podemos fazer. A ideia é essa que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho uma função que transforma um x em um g de x. E tenho a função f que transforma esse ponto aqui, que é o g de x, no f de g de x. Meu interesse é olhar para essa função que eu vou chamar de h, que leva aqui do x para o lado de lá. E eu quero saber como é que eu encontro ela, como é que eu encontro essa derivada. Para isso eu preciso que essas duas funções aqui sejam deriváveis em seus respectivos pontos, se é que eu posso dizer assim. O que eu quero dizer é o seguinte, a função g tem que ser derivável aqui no x, então aquele limite g de x mais h menos g de x dividido por h, quando h tende a zero, esse limite existe. E a outra função é essa f tem que ser derivável no g de x. Ou seja, se você pegar também aquela razão incremental para essa função f, o limite existe. Eu estou imaginando que eu estou diante dessa situação. A função g é derivável em x e a função f é derivável em f de x. Não, aqui está errado, né? F é derivável em g de x. F é derivado no ponto g de x. Bom, eu quero mostrar que a composta é derivável e quero mostrar a cara dessa derivada. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz isso aqui. É assim, ó. O que seria você encontrar a derivada dessa função h? Bom, eu pegaria a razão incremental, né? Eu pegaria aqui, então, olharia para esse h de x. Aqui eu costumava colocar h, mas já estou usando h aqui. Vamos fazer aqui, vamos colocar aqui um delta x, porque é de fato o que vai acontecer. Poderia colocar um t também, né? Poderia colocar um t também, mas olha só.
Vamos chamar assim, ó, eu quero saber o que acontece com isso aqui, h de x mais delta. Esse delta x é um valor que eu acrescentei ao x, ou que eu subtraí. Menos h de x dividido por delta x. Eu quero saber o que acontece quando delta x for para zero. Quero descobrir o que vai acontecer. Então veja, essa função h aqui, essa função h é desse jeito aqui, f composta com g. Então, na verdade, o que nós temos escrito aqui seria assim, ó, f composta com g de x mais delta x. G de x mais delta x. E depois menos f composta com g de x. Isso aqui ainda dividido por delta x. Eu quero ver como é que eu posso manipular esse negócio aí. Eu tenho que fazer isso ficar em termos de alguma coisa que eu consiga enxergar uma derivada. Eu não estou enxergando aqui uma derivada ainda. Eu preciso da derivada de f e da derivada de g. Tem que enxergar isso aí. Bom, aí eu vou sugerir que nós façamos aqui, né, uma mudança de variável assim, ó. Seja u igual a g de x, né? U igual a g de x. Então, o meu u é g de x, não vamos esquecer disso, né? Então, isso aqui implica que o u, no caso aqui, é u de x, né? Bom, simplesmente u, né? Eu quero dizer que a função u é igual a g de x. Acho que só u mesmo. Então, o que eu vou entender aqui pelo delta u? Delta u é a variação que esse g sofre, né? Então seria assim, ó. Seria o g de x mais delta x menos o g de x. Essa é a variação que essa função aqui sofreu, né? Eu pego a diferença das imagens lá. Só que esse u, eu chamei o u de g de x, né? Então, no lugar desse g de x aqui, ó, no lugar desse g de x aqui, eu posso colocar no lugar dele, eu posso colocar u. Então, eu vou ficar tendo assim, ó, que delta u é igual a g de x mais delta x menos u. Bom, mas então eu posso pegar e trazer esse termo para o lado de cá para ficar os u's todos juntos, né? Então eu posso escrever assim que delta u mais u é o mesmo que g de x mais delta x. Tudo bem até aí? Fiz nada demais? Tá bom, então vamos voltar então para... Isso aqui é como se fosse um parêntese, né? Que eu estou abrindo um parêntesezinho para eu descobrir o que eu posso fazer de manipulação aqui dentro. Eu, por exemplo, estou vendo que esse g de x mais delta x, olha aqui, ó, g de x mais delta x, eu posso escrever desse jeito. Então, veja, continuando aqui, eu vou ter o seguinte, f, olha aqui, ó, g de x mais delta x. Olha aqui embaixo, quem é g de x mais delta x? É o delta u mais u, né? Então eu posso colocar assim, f de u mais delta u, que eu estou mais acostumado a colocar a variável primeiro. Ó, delta u mais u ou u mais delta u é a mesma coisa. Eu vou trocar esse g de x mais delta x por u mais delta u. Tá bem aqui, ó. Aqui é onde estava esse aqui. Menos f de... O que é o g mesmo, hein? O g é... Olha aqui, ó. U. É a mesma coisa que u. Menos f de u dividido por delta x. Mas, bom, lá em cima ficou bom, né? Porque lá em cima ficou com a cara do numerador lá da minha derivada da função f. O meu problema é que aqui embaixo, era bom ter um delta u aqui embaixo, né? Então, mas então, e nós não vamos ter mais esse problema. Eu posso colocar o delta u aqui embaixo, é equivalente ao quê? Eu multiplicar aqui embaixo por delta u. Eu preciso desse delta u para que isso aqui eu veja como a razão incremental para a derivada de f. F de u mais delta u menos f de u dividido por delta u.
quando o ΔU for para zero. Então tá bom, mas eu não posso simplesmente multiplicar o denominador por ΔU. Muito bem, então eu venho cá em cima e multiplico aqui também por ΔU. Esses azuis que eu coloquei aí, isso é uma forma de 1. Ou seja, eu posso cancelar aqui e volto ao que era antes. Eu não modifiquei o que estava escrito. Só que esse negócio ficou muito bacana aqui, ó. Porque se você reparar bem, agora aqui vai ficar só... Eu vou colocar esse ΔX aqui junto com esse de cá e vou deixar esse ΔU aqui. Vai ficar assim, ó, U mais ΔU, esse U ficou muito feio, ó, mais ΔU, menos F de U, vou manter as cores aqui para você ver onde é que as coisas estão, ó. Aqui embaixo tem um ΔU que eu acrescentei por minha conta. Acrescentei assim, né? Multipliquei embaixo e em cima. E lá em cima tem lá um ΔU dividido aqui por esse ΔX preto aqui, ó. Eu vou colocar ele do lado de cá. Eu posso fazer isso, porque aqui está multiplicando, né? Multiplicação de frações. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. E aí, então, se eu multiplicar, eu volto ao que era antes. Só que esse ΔU aqui, olha aqui para você ver, a cara do ΔU, olha aqui, ó. O ΔU é isso aqui, ó. Então, veja como é que isso aqui vai ficar. Vai ficar assim, F de U mais ΔU menos F de U dividido por ΔU, aqui vezes esse ΔU que você está vendo aqui, olhe para trás e você verá que esse ΔU vale isso aqui, ó, G de X mais ΔX menos G de X dividido por ΔX. Agora, a ideia é você mandar o ΔX para zero, né? Lembra de quando começou isso aqui? O meu objetivo é mandar esse ΔX para zero. Só que se você mandar o ΔX para zero, o que acontece com o ΔU, hein? Se você mandar o ΔX para zero aqui, ó, se esse for para zero, essa função g ela é derivável no ponto x, então ela é contínua. Então isso aqui vai para g de x menos g de x, ou seja, se o ΔX for para zero, o ΔU também vai para zero. Então, olha só. Se você fizer aqui o ΔX tender a zero, ΔU tende a zero também. E, vamos lá. Para onde é que isso aqui vai, hein? Então, essa partezinha que você está vendo aqui, isso aqui... Essa escrita aqui vai me atrapalhar a escrever aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho o jeito que eu escrevi aqui. Então vamos lá, vamos só falar assim, ó. Quando o ΔX vai para zero, o ΔU também vai para zero. E aí o que vai acontecer? Isso aqui vai tender... O que dá isso aqui quando você manda esse ΔU para zero? Isso aqui não é a definição da derivada de f no ponto U? É a definição. Então, isso aqui dá a derivada de f no ponto U. Vezes essa bolinha aqui, ó. Isso aqui vai acontecer porque ΔU tende a zero se ΔX tende a zero. E essa aqui, quando você mandar o ΔX para zero, essa razão incremental aqui vai tender ao quê? Não é a derivada da g no ponto x? Então, isso aqui é a mesma coisa que g' de x. Isso aqui vai tender quando o ΔX tende a zero. Ou seja, veja, aquela função h é a composta. Você tem aqui o seguinte, que você tiver f composta com g, derivada da f composta com g, olha a cara dela, hein? Olha o que você encontrou. Você encontrou f' de U. Ué, mas o U não é g de x daqui do comecinho? Ó? U é g de x. Então vai ficar assim, f' de g de x multiplicado pelo g' de x. E aqui está então a forma para você encontrar
a derivada de uma composta. Isso aqui é chamado de regra da cadeia. Com a regra da cadeia agora você consegue encontrar a derivada de composta. Como que você vai fazer? Você precisa enxergar quem é a função de dentro, quem é a função de fora. E aplicar essa regrinha aí. Vou te mostrar aqui uns exemplos, ó. Por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que nós temos lá, ó. Exemplos que nós colocamos lá no começo. Letra A. Eu tenho assim f de x igual a 3x² mais 2. Ó, 3x² mais 2 elevado a 15. Então vamos lá, olha só. Essa aqui de dentro vai ser a minha u, que eu chamei de g, né? G de x. Então eu tenho que a g de x é 3x² mais 2. Eu digo que essa função aqui é o argumento da potência. Ou então a gente fala assim, essa função é a função de dentro. E você tem uma outra função aqui, que seria vamos chamar aqui, sei lá, já usei g. Você tem aqui uma h de u, que é igual a u elevado a 15. Ó, isso aqui é o seu u, ficou u elevado a 15, e depois você tem essa função aqui, 3x² mais 2. O que aquele resultado está falando ali? Está falando o seguinte, é porque eu usei aqui a mesma letra, né? Permitam-me que eu mude isso aqui para h. Porque aí eu vou conseguir fazer exatamente ali, ó, a mesma coisinha ali. Pronto. H de x é isso aqui elevado a 15. A função de dentro é essa aqui, a g de x é 3x² mais 2. E a minha função f, que é a função de fora, seria essa função potência aqui. O que diz aqui que é para você fazer? É para derivar a função de fora, então é para derivar essa potência. Então, como é que deriva a potência aqui? A derivada da potência é fácil, não é? A derivada da potência aqui é 15u elevado a 14. Então, facinho. Aí é para você derivar também a função de fora. Aí você pega a função de fora aqui, a derivada da função de fora, ó, a função de dentro. A derivada disso aqui vai dar 6x. 6x. O que foi que nós falamos, ó? É a derivada, a função derivada aplicada na função g de x. A função g de x é essa aqui, né? O que é a derivada aplicada na g de x? É você tirar esse u aqui e colocar essa funçãozinha aqui, ó. Então isso aqui implica que a h', que você estava zoando ontem, né? A h' vai ser, olha só, gente, a derivada aplicada na função g. Então vai ficar assim, ó, 15 3x² mais 2 elevado a 14, multiplicado pela g de x. É aqui, ó, 6x. Pronto, essa aqui é a derivada. Então, veja, você precisa derivar aqui a função de fora, que é a função potência, e depois multiplicar pela derivada da função de dentro. É isso que você precisa fazer para encontrar a derivada de uma composta. Por exemplo, deixa eu ver se você sacou e você entendeu isso aqui. Letra B, lá tem assim, ó, eu vou chamar de h também. H de x igual a raiz quadrada, 5x ao cubo mais 3, é assim, tá lá? 5x ao cubo mais 3. Fala para mim quais são as duas funções que tem aqui. A função que tem aqui seria 5x ao cubo mais 3. Aí a derivada disso aqui vai ficar 3 vezes 5 dá 15x². E a outra função que tem aqui, sei lá, h de t, né? É a raiz de t. Essa aqui é a função de fora. Como é que eu derivo essa função raiz de t? Já fizemos várias vezes isso aqui, né? É 1 sobre 2 raiz de t. Bom, agora como é que é a derivada? Portanto, aquela função h' de x vai ser a derivada da função de fora, que é a derivada da função raiz, que vai ser 1 dividido por
2 vezes a raiz de t. Olha, mas t aqui vale... O t aqui vale... Na verdade seria aqui t, né? T aqui vale, na verdade, 5x ao cubo mais 3. Ó, 5x ao cubo mais 3 multiplicado pela derivada desse t. Aqui seria t. A derivada desse t aqui, que é 15x quadrado. Então, para você usar a regra da cadeia, deriva a função de fora, aplica na função de dentro, depois multiplica pela derivada da função de dentro. No nosso próximo encontro, eu começo a aula fazendo exercício sobre isso aqui.